Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje trata de um assunto bem simples, tá? Conceitual, para que vocês possam compreender os gêneros textuais que a gente tem lido nessa unidade, que é o gênero de artigo de opinião. Pessoal, esse é um gênero, como o próprio nome já diz, que ele traz a opinião, do autor e argumentos, que vão evidenciar essa opinião. Ele tem que ter um objetivo, um propósito, porque ele simplesmente não pode iniciar com opinião e terminar com outra, tá bom? Ele vai expor os argumentos dentro do texto de forma que você perceba que opinião é essa a respeito de determinado tema. O tema ele pode ser diversificado, pode ser qualquer assunto da política, social, pode ser um assunto sobre educação, saúde, esporte, lazer, pode ser qualquer tema, tá bom? Então o livro de vocês conceitua da seguinte forma: o artigo de opinião é um texto argumentativo que faz parte do campo jornalístico. Sua finalidade é defender em veículos impressos ou digitais um ponto de vista sobre determinado tema polêmico, ou seja, que seja de interesse para a sociedade. Como é que ele é organizado? Ele é organizado em parágrafos, Tem ali a introdução, depois tem o desenvolvimento, que vai desenvolver o assunto que foi introduzido, e temos a conclusão, tá bom? O autor ele finaliza seu texto retomando a ideia principal defendida no texto, podendo indicar uma solução para o problema focalizado, levando o leitor a refletir sobre o assunto. Ou seja, ele não só expõe a sua opinião, mas também ele leva o leitor a refletir a respeito daquele assunto e também tomar um posicionamento, diante do assunto que foi explanado, que foi ali defendido. O artigo de opinião ele circula em jornais, revistas, impressos ou digitais, em sites ou blogs noticiosos. Ele emprega uma linguagem formal, ou seja, culta, e está de acordo com a gramática normativa. Ele pode ser empregado na primeira pessoa do plural, tá? Que é o nós, ou quando o autor pretende inserir-se na argumentação, ele dá uma ideia de coletividade, ele usa a primeira pessoa do plural para exemplificar e enfatizar essa ideia. Precisamos, podemos, devemos, é essa pessoa que ele vai usar. Não necessariamente o nós vai estar lá expresso, mas a desinência do verbo já vai dar a ideia de que ele está usando a primeira pessoa do plural. Ele também pode usar a terceira pessoa, distanciando, um tom mais distanciado, do contrário da primeira pessoa do singular, quando se quer abordar uma abordagem mais pessoal e também subjetivas. Nos últimos anos, os artigos de opinião eles ganharam importância nos jornais e revistas, pois mais do que serem informados a respeito do que ocorreu, os leitores desejam também ver análises a respeito dos fatos, para que possamos compreender mais profundamente suas causas e consequências. Então, resumindo, o artigo de opinião ele tem a finalidade de expor a opinião do autor. O autor ele vai introduzir, enfatizando ali o tema na introdução. No desenvolvimento ele vai ali detalhar a respeito desse assunto e na conclusão ele vai propor uma mudança ou alguma reflexão, para o leitor. Lembrando que o artigo de opinião ele pode ser escrito na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, para aproximar o leitor ali da leitura, E se ele quiser manter o distanciamento, ele usa a terceira pessoa, para demonstrar ali um distanciamento em relação ao texto, ao assunto. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos ver algumas estratégias argumentativas e tipos de argumentos que nós usamos dentro do artigo de opinião. Por enquanto, nessa aula, nós vamos ficar apenas com o conceito. Vocês vão rever esse conteúdo na página 234, tá? De modo que vocês tirem suas dúvidas caso você não tenha entendido com a explanação do conteúdo aqui na aula. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima aula.